Nenhuma força pode te vencer. Aniquilaste as hostes da maldade e te assentaste à destra do poder. A ti defender A paz de Deus, nossa gratidão. o amor do Senhor Jesus esteja em todos os corações. Como prometido, vamos continuar a aprender um pouquinho nessa escola maravilhosa do nosso Mestre Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja, para nós conhecer um pouco mais sobre a igreja. Tá bom? Vamos prestar bastante atenção, ser bons alunos, para não sermos reprovados no dia das provações. Certo? A maioria das pessoas tem uma ideia errada sobre o que é igreja. Precisamos então esquecer tudo que julgamos saber e olhar unicamente para a palavra de Deus e pedir ao Senhor que nos mostre em Cristo a sua igreja. Conhecendo a Cristo, conheceremos também a igreja, que é o seu corpo. O corpo do Senhor, de Jesus, é a igreja. Tal como Deus mostrou um modelo do tabernáculo para Moisés no Monte Sinai e disse: faça tudo segundo o modelo que viste no monte. Assim também precisamos que nos mostre a igreja conforme a sua própria visão. Nossa referência para conhecer da igreja não é a igreja dos séculos passados, nem sequer a igreja do primeiro século. Nossa referência é a igreja anterior a todos os séculos. A igreja que Deus se propôs a ter antes da fundação do mundo. A igreja é o projeto eterno de Deus. Ela não nasceu na mente de Deus há 2000 anos, quando enviou seu Filho ao mundo. A igreja estava na mente e no coração de Deus desde os séculos eternos, desde antes da fundação do mundo. A igreja não foi o plano B de Deus depois da queda do homem. A igreja é o plano A de Deus desde antes de existirem homens ou demônios. A queda foi um desvio, um atentado contra o projeto eterno de Deus. A redenção fez as coisas voltarem ao plano original. O que é a igreja? Precisamos compreender que a igreja não é um edifício, um templo, uma construção ou um local para reuniões. Também não é uma instituição ou organização religiosa. Veja o que a Bíblia diz. Nós não estamos aprendendo de acordo com a palavra de Deus? O nosso raciocínio não é de acordo com as Escrituras Sagradas? Então vamos ver. Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito também. Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo.
o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo, do qual ele próprio é a cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Romanos no capítulo 12, no versículo 4, versículo 4 e 5, desculpe. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 23, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muito, formam um só corpo, assim também é Cristo, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer sejam escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. A igreja, ela é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo, ligados um ao outro. A igreja é a parcela da humanidade que tem Jesus como cabeça, ou seja, como o Senhor de suas vidas. É o conjunto de todas as pessoas que são salvas e redimidas pelo sangue de Jesus, que tem compromisso uma com as outras e com Deus. Pessoas que creem no seu nome e obedecem às suas ordens. Efésios, capítulo 4, versículo 15 a 16, diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja é a família que Deus se propôs a ter segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, segundo as abundantes riquezas de sua graça. O que Jesus disse sobre a igreja? A igreja é um mistério que esteve oculto por séculos e só foi plenamente revelado no Novo Testamento por meio do Espírito Santo. O povo de Israel foi concebido para trazer ao mundo o Messias. E o Messias, que é Jesus, trouxe à luz a igreja. Jesus não falou muito sobre a igreja. Só encontramos duas referências diretas nos evangelhos. Mateus capítulo 16, versículo 15 e 19. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Nesse primeiro texto, Jesus fala sobre a igreja em toda a terra, todos aqueles que são salvos e redimidos pelo seu sangue. Uma igreja universal em todo o redor do planeta.
Aí vemos que a igreja é sua igreja? Não é nossa. É a única igreja? Jesus tem uma igreja e não muitas igrejas. Edificada pelo próprio Cristo, edificada sobre a rocha, verdade espiritual. A rocha, verdade espiritual que é Jesus. Está fundamentada sobre a revelação de que quem é Jesus, o Filho do Deus vivo, é triunfante sobre as portas do inferno. É revestida de autoridade para ligar e desligar na terra e no céu. Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20 diz: Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-lo, dizei-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Esse texto fala sobre a igreja em uma determinada localidade, uma igreja local. Aqui aprendemos que a igreja é composta de irmãos, é envolvida em áreas de disciplina, é suprida de um governo local, é um corpo definido no qual uma pessoa pode ser expulsa. É um corpo que tem poder para ligar e desligar no céu e na terra. É unido em fé e oração. É um grupo de pessoas identificadas com o nome de Cristo, um povo no qual Cristo prometeu estar. No próximo bloco desse estudo, nós iremos verificar como que nasceu a igreja. Aguarde, vou tomar uma água e já volto.